Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Graça e paz, glória a Deus nas alturas, amado, queridos irmãos inscritos desse canal, que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde de domingo, nesse dia 13 de abril de 2025. Eu vou trazer aqui um trabalho aqui para alertar a noiva de Cristo, para despertar a igreja que dorme, sobre os ensinamentos de cultos, de doutrinas, de prosperidade, de um culto que as pessoas vão a esses locais buscar algo de Deus. Tão grande for o seu sacrifício, tão maior for o seu sacrifício, grande é a tua vitória. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quem foi que prometeu isso dentro das Escrituras Sagradas? Eu sei quem foi. Eu sei. Mateus capítulo 4, versículo... Eu vou pular o 3, porque o 3 ali ele vai tentar Jesus fazer umas pedras se transformar em pão. Mas observe como o diabo age. Ele diz: Jesus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, não está. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus o repreendeu, Satanás. Mas Satanás, ele leva Jesus a um toco mais alto. E nesse toco ele mostra toda a riqueza terrena. E ele diz a Jesus: se tu prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Jesus o repreendeu. Eu não sei porque vocês ficam indo para esses lugares desesperadamente. Digamos, dos R$100 Deus vai me dar 10 mil. Do R$1.000 Deus vai me dar 100 mil. Você vai perder seus 1.000. Você vai perder os seus 100, porque Deus não vai te dar nada. Deus não vai te dar nada. Observe como o Silas Malafaia, ele tenta te enganar com a palavra, como Satanás quis enganar Jesus no monte da tentação. Nós estamos no mundo da tentação, querido, aonde muitas coisas nesse mundo nos atenta. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho. O que você quiser deste mundo, vá trabalhar para você ter, que Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Aí o Silas Maracutaia está fazendo a mesma coisa que o diabo está fazendo no monte da tentação, irmão. O diabo não tem nada para oferecer. A única coisa que o diabo quer é arrancar a tua vida. Ele está fazendo isso com Jesus. Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos te dará ordem a teu respeito. Se tu és filho de Deus. É tudo que o diabo faz, irmão. E assim estão fazendo as serpentes que Satanás está incorporado, que são esses lobos, roubadores. Irmão. Então observe como ele começa o culto no Salmo 30, do verso 2 ao 5. Preste atenção. Vamos aqui ler um versículo muitíssimo conhecido, que eu vou deixar como base da palavra que Deus colocou no meu coração,
que é o Salmo 30, versículo 5. A parte... Não vou ler o versículo, que é pequeno, eu leio o versículo todo, não há nenhum problema. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o que antecede as grandes vitórias de Deus na nossa vida, né? Ou as grandes vitórias da nossa vida. O que antecede isso é o que vem antes. Porque a gente foca só na questão da vitória, ou no momento da vitória. A gente quer a vitória, eu quero vitória. Quem não quer vitória? Eu também quero. Mas vamos parar um pouquinho para analisar o que antecede, o que vem antes da vitória. Eu vou basear a minha palavra em um grande momento da vida do profeta Elias, certo? Que eu vou basear a minha palavra. Lembra que antes da chuva, 3 anos e meio de seca, de fome e de escassez. E ali tem alguma coisa que a gente pode tirar para a gente analisar, né? Até alguma coisa que eu e você temos que estar preparados, temos que observar e temos que fazer, né? Antes de você ver, experimentar as grandes vitórias de Deus na sua vida. Primeiro, se é que você quer vitórias de Deus na sua vida, então vamos ver o que vem antes. Primeiro, obedecer a palavra do Senhor. Então observe o absurdo que hoje vocês que enxergam, presencia ver, e nós, servos de Cristo, que não enxergamos com os olhos carnal, mas vemos tudo com os olhos espirituais. E eu vou passar esse ensinamento aqui para você. Olha como ele usa a ordenância que Deus deu ao profeta Elias, coisa que ele tinha oportunidade para fazer e não faz. Sabe por quê? Porque ele anda muito envolvido com o ex-presidente do nosso país, seja A ou B, seja direita ou esquerda, seja partido 1 ou 2, não interessa isso para mim. Mas ele tem a oportunidade de evangelizar esse povo e não evangeliza. Sabe por quê? Porque ele é Balaão, ele é mercenário. Quando Deus mandou Elias confrontar Acabe, é porque o pecado estava vindo do palácio do rei Acabe para contaminar o povo hebreus. Aí Elias chegou lá, profetizou que não choveria e não descia orvalho sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha como ele está fazendo que nem o diabo, distorcendo a palavra. E Elias profetizou isso, aconteceu. Elias entrou em uma caverna, porque Deus disse para Elias que ia alimentar Elias com pão e carne. Mandou Elias para frente de um ribeiro, o ribeiro de Tiberite. E Elias ficou ali, o povo vinha todo dia, 2 vezes, trazer carne e pão. Mas quem mandou foi Deus, ele é o Criador, ele é soberano. Não vá para essa, irmão, que o urubu vai lhe trazer carne. Não, ele não vai nem lhe trazer carniça, que é o alimento do urubu. E ele está dizendo que naquela época o urubu comia carniça e também carne fresca. Mentiroso. O urubu come carniça. Aí observe. Ele aí vai dizer que Deus agora manda Elias sair da caverna e ir para a banda do norte, para a região da Síria.
Aí ele vai usar, querido, algo que vai acontecer na casa daquela viúva de Sarepta de Sidom. Só que ele não fala o que Elias foi fazer lá verdadeiramente. Elias foi lá mostrar o quanto aquela mulher estava em pecado. Elias não foi lá abastecer a casa daquela mulher de comida. Não, quando o abastecimento da farinha e da botija do azeite acontece, é só a demonstração que ele é Deus. Que ele pode. Mas você, eu, não podemos nada. Mas Deus pode. Para você que não sabe, Elias, traduzido, só o Senhor é Deus. É a tradução do nome de Elias. Ali está mostrando o próprio Deus. Elias chega lá na casa daquela senhora. Ordena. Elias chega na casa daquela senhora e ressuscita o filho dela. Ressuscita o filho de alguém, Silas Malafaia. Aliás, Silas Malafaia, tira um pão de alguém, tire um pão e dê 10. Você não é capaz disso, velho. Porque a tua mente é maldosa. O que lhe domina é a ambição, a ganância. E o que me deixa triste é que esse povo cego vai atrás de vocês tudo, velho. O evangelho, querida, não é essa facilidade que demonstram ser. Não é, por isso que um bocado de crente está em desgraça. É por isso que um bocado de crente, neste dia chamado hoje, não tem um feijão para comer. Sabe por quê? Porque ele serve a Satanás, aquele que se oferece pedra. Porque se você servisse o pão vivo que desceu do céu, pode ter certeza. Pode ter certeza. A farinheira da sua casa não vai faltar farinha. A botija do azeite da tua casa não vai faltar o azeite. Mas para isso, sirva a Cristo. Seja cristão. Para de ser crente, porque crente, até Satanás é. Vamos prestar atenção nele mais ainda. 17, 1 Reis, capítulo 17, só para a gente fazer uma leitura aqui. Do versículo 2 ao versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao 5. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ele te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor. Ó, capítulo 18, versículo 1. Do mesmo 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha o que ele fez. A palavra do Senhor, ele simplesmente obedeceu. Parecia esdrúxulo, né? Sem lógica. Olha aí, vai e te esconda lá numa caverna, que eu vou mandar corvo, o corvo córax, urubu daquela região, que comia carniça, mas presas vivas também. Então, vai lá, que eu vou mandar um urubu te sustentar. Ele foi. E depois de 3 anos, disse: agora você vai e mostra a Acabe. Ele sabia que a Acabe queria beber o sangue dele. Que a Acabe não estava para dar moleza para ele. Mas ele foi. Então, meu amado e meu querido irmão, se você quer desfrutar e ver
as grandes vitórias de Deus na sua vida, obedeça a sua palavra. O texto que todo crente conhece, de 1 Samuel 15, 22, tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. E no Novo Testamento, Jesus diz uma coisa interessante em João capítulo 14. Então, ele vai lhe confundir. E o que me deixa triste, sabe o que é? É que eles estão fazendo pior do que Satanás. Satanás tentou confundir Jesus, irmão. Aí eles vão dizer assim, ele vai dizer assim para você, ó. Calma, espera. Foram 3 anos e meio para chover sobre Samaria. Não, foi a profecia. Tem tempo para tudo, ele está dizendo no vídeo. Há tempo para nascer, há tempo para não sei o que, há tempo para não sei o que. Pois eu vou te dizer, querido, há um tempo para mim e para você, se tu crê. É se Jesus voltar e nós estivermos aqui, encontrar com ele nos ares e morar com ele na glória. Se Jesus voltar e nós não estivermos aqui, ele vai nos ressuscitar para encontrar com ele. Essa é a única promessa. Não tem outra. Não tem outra promessa vinda de Deus para a humanidade, para os que crêem nele. Não tem. Vou finalizar esse trabalho te dizendo, João 14. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em Cristo. A casa do papai tem moradas. Jesus disse isso, querido. A promessa aí que ele está dizendo, eu vou levar vocês para morar comigo. Eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, vós estarás comigo. Essa é a única promessa. Promessa de riqueza, promessa de carro importado, promessa de mansão. Isso aí, quem promete é o diabo, que ele não tem para te dar. Então, querido, ó, em nome de Jesus, sai desse chiqueiro de porco, sai do meio desses lobos, desses ladrões, desses estelionatários do Evangelho de Jesus Cristo. Sai daí. Que Deus tenha misericórdia. Capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vai obedecer a minha palavra. Depois, no capítulo 15, versículo 14, diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ah, você quer bênção? Ah, você quer porta aberta? Ah, você quer milagre? Ah, você quer grandes vitórias? Obedeça a palavra de Deus. Não, eu quero obedecer depois do milagre. Eu quero obedecer depois da porta aberta. Você está invertendo princípios. Você primeiro obedece, para depois você ver a mão de Deus. Número 2. Também, eu acabei de citar e de mostrar para você, né, aguardar o tempo de Deus. Aguardar o tempo de Deus. Olha o que Deus diz para Elias. Você vai e te esconde lá numa caverna, junto do ribeiro, e eu vou mandar que o corvo te sustente. Elias não disse, mas Senhor, quanto tempo? Será o quê? 1 mês? 3? 1 ano? Como é que é? Vai lá. Na hora certa eu te tiro de lá. Mas Deus não disse isso para ele. É Deus. Eu estou dizendo aqui porque agora eu tenho texto para ler. Agora eu tenho texto para ler. Fica lá. E depois de 3 anos, sabe o que é o cara estar numa caverna e depois ir para a casa de uma viúva e ser sustentado por uma viúva? Quer dizer, só situações de limite. Aí Deus diz, agora chegou o tempo de você se apresentar a Acabe. Agora é a hora. Não é na hora que você quer. Não é na hora que eu quero. É no tempo de Deus.
Entenda, meu irmão, que Deus não precisa do tempo, Ele é o criador do tempo, Ele usa o tempo. O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz que antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são aos teus olhos como o dia que passou, como a vigília da noite. Quem precisa de tempo sou eu e você. É 9 meses para nascer, é 1 ano para começar a andar e falar mamãe, papá, é 12 anos, 13 para descobrir que pai e mãe não são super-heróis, não é? É 21 anos para atingir uma certa maturidade, 30 anos para atingir o limite máximo da maturidade, a partir daí o homem só acumula experiência, e quando você pensa que já sabe das coisas, está na hora de morrer. Quem precisa do tempo só é você, rapaz. Deus não. O tempo é um dos fatores mais extraordinários para você aprender, crescer, se desenvolver e se preparar para a vitória. É o tempo, gente. O tempo é um... Então, meus amados e queridos irmãos, não fique acreditando nisso. Não fique fazendo sacrifício de tolo, esperando que Deus vai te recompensar, porque Deus não vai te recompensar. Pare com isso, pare de acreditar nessas pessoas. Examine as escrituras, busca mais a presença de Deus o quanto pode achar. O choro dura uma noite, é verdade. A alegria vem pela manhã, é verdade. Mas o que é esse choro? Choro de quê? Choro de pedido de um carro? Você vai ficar sem carro. Porque Deus não vai enviar ninguém para te dar um carro, porque Deus conhece os corações humanos. Querido, pode até aparecer alguém para te dar, mas está difícil. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo a profecia de Mateus capítulo 24, irmão. Então, busque a sua salvação. Foque somente nisso. Foque, eu quero ser salvo. Eu quero encontrar com o rei. Eu quero encontrar com o esposo. Queira isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor, abençoa cada vida, Senhor. Derrama sabedoria sobre cada um deles. Meu Pai, vai libertando, Senhor, muitos que estão buscando riqueza porque foram doutrinados, ensinados assim. Sabemos que a tua palavra diz que Nicodemos não quis se converter. Mas Deus, eu creio que o Senhor é o soberano, é o poderoso e pode todas as coisas. Que esse vídeo alcance vidas e que pessoas saiam do meio dessas heresias, saia do meio desse lamaçal, saia de meio desses lobos. Abençoa, Senhor, esse final de tarde. Nos dá uma noite abençoada neste pôr do sol. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Ora, abençoa a cada inscrito, a cada família, a cada um que vai assistir, a cada um que vai se inscrever. E que conforme o teu querer, a tua vontade, que nós possamos bater a meta de 200 inscritos. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, inscrito. Que Deus te abençoe, você que não é inscrito. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra, ó Senhor, de todo mal, porque teu o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Shalom. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto.
Servo de Deus, Pastor Marcelo.